Olá pessoal, meu nome é Eduardo. Eu sou a Kari. Nós somos alunos do quarto semestre do curso de Administração da Universidade Federal do Rio Grande. Esse podcast é uma avaliação para a disciplina de pesquisa operacional ministrada pelo professor Zé Épica. Aqui nós iremos apresentar a pesquisa operacional como um aliado à saúde pública, mais especificamente no controle da doença de Chagas. Para realizar esse podcast, nós nos baseamos no artigo O papel da pesquisa operacional e os desafios para a integração da assistência e do controle da doença de Chagas no Sistema Único de Saúde. Ele foi publicado pelos autores Alberto Novaes Ramos Júnior, Francisco Rogerlândio Martins de Mello, Jaqueline Caracas Barbosa e Jorge Helkebach. O artigo está disponível online para quem tiver interesse e nós recomendamos a leitura, pois é de grande conhecimento a todos os alunos. A gente vai apresentar 4 blocos de ideias que extraímos a partir da leitura do texto. Neste primeiro momento é importante apresentarmos a pesquisa operacional. O conceito da pesquisa operacional vai surgir das guerras, a partir da criação do radar e o envolvimento dos cientistas buscando formas de utilizá-lo e aprimorá-lo para tornar uma ferramenta de sucesso das guerras. O objetivo da pesquisa operacional é encontrar um conjunto de técnicas para elaborar um modelo através da utilização da ciência. Tudo isso para auxiliar o decisor na hora da tomada de decisão, fornecendo informações racionais e matemáticas para auxiliar no processo decisório. Acho que antes de a gente se aprofundar no artigo, é válido a gente falar brevemente o que é a doença de Chagas. Segundo os dados apresentados no site do governo federal, a doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que é aquele inseto que é popularmente conhecido como barbeiro. A prevenção dessa doença está diretamente ligada à transmissão. Então, a forma mais eficiente de controlar essa doença é o controle do inseto barbeiro. Partindo para o nosso primeiro bloco, nós vamos apresentar como que a pesquisa operacional se aplica na área de saúde. Quando pensamos sobre a pesquisa operacional, geralmente a gente associa ela na aplicação das organizações, das empresas, no sistema de produção. Mas ela também pode, e ela se mostra uma excelente abordagem quando aplicamos elas na área da saúde. Podemos encontrar diversos artigos, livros ou obras que definem o conceito da pesquisa operacional. Mas quando aplicamos esse conceito na área de saúde, temos uma definição mais direta. Os autores do artigo definem que é a busca do conhecimento sobre intervenções, estratégias ou ferramentas que possam melhorar a efetividade e a eficiência dos programas de ações que estão sendo alvo da pesquisa operacional, tendo como referência a integralidade e a garantia da qualidade. Já a Organização Mundial da Saúde, como utilização das técnicas sistemáticas de pesquisa por gerentes de programas com vistas ao alcance de um determinado desfecho. O Population Council, que é uma ONG norte-americana, explica que a pesquisa operacional auxilia os gestores e os gerentes das organizações de saúde a rever e redirecionar a reestrutura dos programas que têm sido questionados por muitos anos. Essas pesquisas operacionais, elas utilizam métodos das ciências sociais e outros métodos de pesquisa para disponibilizar aos gestores respostas baseadas empiricamente e validadas cientificamente aos problemas relacionados ao desempenho de serviços. São identificados existem três tipos de estudos de pesquisas operacionais. Os estudos diagnósticos, que são utilizados para avaliar a natureza e a extensão de um problema de saúde. Os estudos avaliativos, que são utilizados para avaliar intervenções inovadoras em saúde que estão em andamento. E os estudos de intervenção, que são utilizados para testar usualmente um desenho de estudo quase experimental, a efetividade das intervenções disponibilizadas pelos serviços, sendo que explicitamente desenhado para responder os problemas específicos dos serviços de saúde. Partindo para o nosso segundo bloco, a gente precisa entender o cenário da doença de Chagas no Brasil, que teve o auge na década de 70. Nessa época, a priorização do controle barbeiro, naquele momento, se justificava expressivamente. Além da competência vetorial e a capacidade de domiciliação, havia uma grande dispersão do vetor do país. Em 1970, a área endêmica brasileira da doença de Chagas no país incluía mais de 2.450 municípios. 711 desse total tinha a presença do barbeiro. Com a intensificação das ações de controle, chega-se no ano 2000 com aproximadamente apenas 50 municípios infestados. Com isso, o Brasil recebeu no ano de 2006
uma certificação de interrupção da transmissão vetorial pelo inseto barbeiro, da Organização Mundial da Saúde. E ainda na década de 70, a presença do inseto foi definida em 18 estados brasileiros. Só que nesse mapeamento de riscos, a região amazônica ela foi excluída, porque nessa época não era reconhecida nessa região um problema de saúde pública. Mas esse cenário de transmissão na Amazônia já se expressava em meados do século XX, diferentemente dos padrões epidemiológicos observados nas tradicionais áreas endêmicas do país. Nesse espaço, a doença tem baixa prevalência, avaliada inclusive na população de candidatos à doação de sangue, e uma baixa mortalidade na fase crônica. Sem o padrão de domiciliação clássico, a transmissão oral passa a ganhar visibilidade com o evento emergente em saúde pública. Em 1968, já haviam relatos de microepidemias familiares, frequentemente relacionadas ao consumo do suco do açaí ou da abacaba. As pessoas que eram infectadas pelo barbeiro morriam precocemente, principalmente a população masculina, em geral em virtude de complicações de forma cardíaca. De mais de 10 mil mortes pela doença de Chagas estimadas em 1960, chega-se a menos de 5 mil atualmente, sendo esse deslocamento na faixa etária de óbitos entre 30 e 50 anos a partir de 50 e 70 anos. Neste terceiro bloco, vamos falar sobre a pesquisa operacional como estratégia do controle da doença de Chagas. Primeiramente, precisamos definir a pesquisa operacional, sendo ela, abre aspas, o ramo da ciência que se dedica exclusivamente ao desenvolvimento de modelos para auxiliar as pessoas e organizações em seus processos decisórios. Nesse processo, que é voltado para a saúde, podemos destacar as palavras principais que aparecem nesse artigo, que é informação, comunicação, integração, ação e efetividade. Tratando-se da estrutura dos sistemas integrados e com eficiência no serviço de saúde ao combate da doença, existem 4 estratégias básicas para o desenvolvimento. A primeira é a epidemiologia, que é denominada pela vigilância de casos, ambientes, reservatórios, vetores e parasitos. A gestão de ações, que objetiva gerir as ações que estão diretamente relacionadas à formação do processo, do desenvolvimento de pessoal, cobertura dos planos e sustentabilidade. Em terceiro, nós temos a atenção integral às pessoas vivendo com doenças de Chagas e seus familiares. A integração entre diagnóstico, tratamento, prevenção, redução de dados e a reabilitação e resgate social. No quarto, nós temos a comunicação e educação. A comunicação com a população, buscando maneiras de conversar sobre a doença, sobre o tratamento, a transmissão, buscando ensinar novas formas para diminuir a contaminação e aumentar o conhecimento. É muito importante salientar que o desenvolvimento da pesquisa operacional na área da saúde, principalmente da atenção primária à saúde, é fundamental. Ele possibilita que haja avanços e desenvolvimento na vigilância de saúde. Esse é um referencial de integridade e cuidado. Neste quarto bloco, vamos apresentar a nossa conclusão do artigo. Através da leitura do artigo, nós podemos concluir que a pesquisa operacional no campo da saúde, ela mantém seus objetivos como na sua criação. A busca por técnicas e métodos que auxiliem no estudo e na tomada de decisão. A busca por estratégias e ferramentas para aumentar tanto a efetividade quanto a eficiência, assim como a integralidade e qualidade. Através do conhecimento da história do desenvolvimento de técnicas para o controle do inseto, que o cenário da doença de Chagas sofre melhorias. Com uma pesquisa operacional bem elaborada, é possível desenvolver melhores ações de controle e disseminação de conhecimentos, tanto a equipe técnica quanto a população, para auxiliar no processo de controle da doença.